Já estamos aqui com o Pedro Venceslau e quem também faz participação mais do que especial é Basília Rodrigues. Então vou dar as honras de começar essa rodada de análise contigo, Basília. Muito boa tarde, bem-vinda aqui ao 360. Queria uma avaliação tua desta fala bastante extensa de Jair Bolsonaro, lembrando os tempos de cercadinho do Palácio do Alvorada, quando ele costumava sair de manhã ainda presidente e falava dos mais diversos assuntos que estavam ali na agenda dele ou no que ele tinha interesse. Muitos desses assuntos viravam recortes de redes sociais, muitas dessas falas viravam recortes de redes sociais. Foi isso que o ex-presidente quis neste momento, ao fazer um contraponto à notícia que está correndo o Brasil e, por que não dizer, também o noticiário internacional, de que ele, um ex-presidente da República, está se tornando réu numa denúncia que o aponta como principal líder de uma suposta trama golpista. Com estas falas, fazendo ataques ao atual governo, fazendo ataques, questionando a forma como é conduzido esse julgamento, trazendo elementos do que foi a gestão dele à frente do país, Jair Bolsonaro quer dar discurso para os seus apoiadores nas redes sociais e para os próximos meses, até que esse mérito seja julgado? Oi, tudo bem, Yuri? Tudo bem, Venceslau? Todo mundo está com a gente aqui na CNN Brasil. A gente que cobre judiciário político. Hoje é um dia realmente histórico. Você tem um ex-presidente da República virando réu. Não é novidade no Brasil, mas sempre que acontece esse tipo de encontro entre fato e personagem, vira notícia. Em 2012, durante o julgamento do Mensalão, também cobria, exemplo de vocês, os 6 meses de julgamento. Então, é natural fazer esse link entre o que aconteceu lá atrás e os episódios mais recentes da nossa política. Olha, Yuri, quando o ex-presidente Jair Bolsonaro vem a público falar tão logo, está noticiada, decidida, essa questão de que ele é sim réu em um processo por tentativa de golpe no país, o objetivo é dar exposição a uma condição de nulidade desse caso. Dizer que os ministros decidiram por questões pessoais e não objetivas, com base nas provas, com base nos indícios que tem nessa investigação, é uma forma de dizer que ele não deveria ser julgado, tampouco condenado, porque o caso traria mais interesse subjetivo dos ministros do que, de fato, um crime. Mas isso já foi superado, tanto em julgamento individual pelos ministros da Suprema Corte, quanto em grupos, como a própria primeira turma do STF, que já avaliou esta argumentação. Mas e o que funciona com o público? Para o público, hoje você tem 2 notícias. A decisão do STF, que já era esperada, e a reação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ontem ele foi ao plenário da primeira turma do STF acompanhar pessoalmente esse julgamento e trouxe para ele muito mais holofotes do que aqueles que recaíram sobre qualquer advogado, qualquer argumentação. Até mesmo mais do que as atenções voltadas para os votos dos ministros, a notícia que abriu a sessão de ontem, o primeiro dia de sessão, foi a presença de Jair Bolsonaro por lá. Seus auxiliares disseram, olha, a gente sentou e pensou aqui, fizemos uma espécie de brainstorm, fizemos aqui uma arena de discussão entre aliados, advogados, políticos, para saber qual seria a melhor conduta de Bolsonaro nesse primeiro dia. Ontem, ele evitou falar com os jornalistas, algo que é incomum para o ex-presidente. Dentro do plenário, ele não fez nenhuma provocação, nenhuma ironia aos ministros, mas claro que sem palavras, muito mais os gestos, ele ali sentado frente a frente com Moraes, foi muito simbólico. Hoje havia uma expectativa de que o ex-presidente também fosse ao plenário do STF, o plenário da primeira turma. Isso acabou não se confirmando para que ele estivesse preparado e falar assim, com esta cena, ladeado por muitos dos seus apoiadores. Aí você tem políticos de momento, deputados, senadores e também ex-ministros de seu governo, ex-pessoas fortes da gestão Jair Bolsonaro.
Bolsonaro, que acaba sendo colocado em julgamento também a partir desta decisão. O caso é de tentativa de golpe, mas o personagem principal é um ex-presidente da República que esteve à frente das principais decisões do país há muito pouco tempo. O ex-presidente Bolsonaro vai tentar fazer essa vinculação entre ele, o projeto político, a decisão do STF e tornar isso mais um caso pessoal do que de fato criminal ou legal, para conseguir sustentar esse discurso até o dia da sua condenação, eventual prisão e também nas eleições de 2026. Daqui a pouco, mais no decorrer aí do jornal, se a gente tiver um tempo, trazer para vocês uma apuração. Eu falei com alguns integrantes desse grupo bolsonarista e eles caíram hoje num tipo de autocrítica, uma reflexão sobre por que Jair Bolsonaro nunca se deu bem com o ministro Alexandre de Moraes.